fé, creia que o nosso Senhor há de estar contigo, não importa a situação. O nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nessa tarde, querido, nós vamos tratar de um tema muito especial, que são as bênçãos da nova aliança. E aí, quando nós pensamos nessa temática tão importante, uma temática teológica, bíblica, importante para a vida de cada cristão, surgem algumas perguntas no nosso coração. Será que você compreende que Deus é um Deus de aliança? Como é que está a tua aliança com Deus? Será que você tem vivido como um verdadeiro crente, um cristão autêntico, legítimo diante do Senhor? Será que realmente você faz parte do povo de Deus, levando Deus a sério, vivendo a vida de fé e de obediência na presença do Senhor? Será que temos desfrutado dessa nova aliança? Será que temos compreendido o que é a nova aliança? E quais são as bênçãos que Deus tem para nós através dessa nova aliança? Que nós sabemos, Jesus firmou na cruz do Calvário, por amor à sua vida, por amor à minha vida, por amor a todos aqueles que creem no seu nome. Então é sobre isso que nós vamos falar, as bênçãos da nova aliança. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31. Jeremias 31, 31, nós vamos ver que a nova aliança, ela tem uma base, ou seja, ela tem um mediador, Jesus Cristo nosso Senhor. Enquanto você encontra em Jeremias 31, 31, nós também vamos aprender que é necessário, para que essa nova aliança seja efetiva, é necessário uma morte. E nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E também é necessário um sangue, o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário por amor a você, para a purificação do seu, do meu, dos nossos pecados, para expiação, para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus teve que morrer na cruz no nosso lugar. Então nós vemos um mediador, Jesus de Nazaré, nós vemos uma morte, a morte de Cristo, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, e nós vemos um sangue envolvido, o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz por amor e por causa dos nossos pecados. Então o que diz o grande profeta, profeticamente, olhando lá na frente de forma profética, o que Jeremias diz acerca da nova aliança? E eu quero que você acompanhe comigo, Jeremias 31, 31. A palavra de Deus diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí vem um versículo de destaque aqui, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que trecho lindo, maravilhoso, esse trecho profético, Não foi um evento que aconteceu na época de Jeremias, mas Jeremias já relata um evento profético que se inicia a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, essa nova aliança, esse novo pacto. E nós precisamos entender que Deus é um Deus de aliança. Amados, a partir dessa nova aliança, nós podemos desfrutar dessas bênçãos tremendas da parte do Senhor. Então, qual é o primeiro princípio que nós queremos ensinar aqui para você? O primeiro princípio que nós aprendemos com relação às bênçãos da nova aliança é que essa nova aliança é uma aliança de graça incondicional, baseada nos juramentos de Deus. É uma aliança baseada nos juramentos de Deus acerca do seu povo. É claro que efetivamente, de maneira plena, abundante,
Nós só vamos usufruir plenamente dessa nova aliança no milênio, no reino milenial, onde Cristo há de reinar com glória, com graça, juntamente com seus anjos, com seu povo que foi ressuscitado, que foi transladado. Profeticamente, é lá que nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus relata aqui em Jeremias 31, de 31 a 34. Mas nós já podemos, nós que nascemos de novo, nós que firmamos uma aliança com Jesus, nós que fomos regenerados pelo Espírito de Deus, experimentamos essa vida de Cristo em nós, nós podemos já experimentar essas bênçãos da nova aliança. Você pode experimentar, a sua casa pode experimentar, a sua família pode experimentar as bênçãos derramadas por Deus através do seu povo. Israel vai experimentar ainda mais lá no milênio, é lá que essa promessa vai se concretizar com relação aos judeus, aos israelitas, mas nós que já vivemos essa dispensação da graça, essa era da igreja, esse tempo precioso onde Deus está trabalhando, tanto com judeus que se convertem, reconhecem Jesus como Senhor, como gentios, como eu e você, que não somos judeus, israelitas, por descendência, mas que pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e através do sangue de Jesus, nós temos essa nova aliança com Deus, essa aliança entre o povo de Deus, com o próprio Deus, e Deus uma aliança com o seu povo maravilhoso. Deus tem uma aliança com você, querido. Se você é filho de Deus, se você é regenerado, Deus tem uma aliança com você. Por isso não tema em meio à pandemia, em meio às dificuldades econômicas, em meio à angústia, aos medos que talvez tenha assolado o coração de tantas pessoas. Querido, não tema, Deus tem uma aliança com seus filhos. Eu estou aqui nessa tarde para dizer que Deus é um Deus de aliança. E a Bíblia menciona de 4 alianças, 3 delas eu vou passar rapidamente, porque o meu destaque nessa tarde é falar da nova aliança, da qual nós, gentios, desfrutamos nesse tempo profético que estamos vivendo. Primeira aliança que existe na Bíblia Sagrada com relação ao seu povo é a aliança abrâmica. Está lá em Gênesis 12, a Bíblia diz que quando Deus vira para Abraão, ele diz: em ti serão benditas muitas famílias da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti, Abraão. E o que nós aprendemos com essa aliança abraâmica? A aliança de Deus com o povo de Israel, através do patriarca Abraão, que para nós, filhos de Deus, hoje é o nosso pai da fé, e através da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós somos inseridos, nós somos enxertados. Nós que éramos, oliveira braba, éramos, raiz ali, que não desfrutávamos da vida de Deus, nós fomos enxertados, nós somos inseridos na família de Deus através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o mesmo Pai, que é o Pai dos judeus, é o nosso Pai através da fé, o Pai Abraão. Recebeu essa aliança abrâmica, o compromisso de Deus, a aliança de Deus com o seu povo Israel, de receber as bênçãos de Deus, mas não só receber, ser bênção de Deus para todas as famílias da terra. Então, querido, eu estou aqui nessa tarde para dizer que além da bênção de Deus vir sobre você, Deus te chamou, Deus me chamou, Deus chamou o seu povo, através do sangue de Jesus, através da nova aliança, para eu e você sermos bênção na vida de outras pessoas. A segunda aliança ainda não se concretizou, ela há de se concretizar no futuro, é a aliança palestina, que fala de uma terra, que os judeus, bem como nós também, os gentios salvos, vamos desfrutar nesse reino milenial de Cristo, por 1000 anos a partir de Jerusalém. Jesus há de reinar com glória, com graça, e o povo de Israel, que está espalhado pelo mundo todo, que for o remanescente fiel, que crê nesse Cristo, que virá em glória na segunda vinda, com graça e glória, vai experimentar um grande avivamento da parte de Deus, e muitos deles serão esse remanescente fiel, reconhecerão Jesus como Senhor, e adentrarão nesse reino milenial em glória e graça, e vão tomar de volta a terra que outrora foi perdida, a terra da Palestina, a terra de Israel. Então fala de terra, fala de território, aliança palestina. Uma terceira aliança que a Bíblia menciona é a aliança davídica, onde fala de um rei, que é Jesus profeticamente, que viria da descendência de Davi.
fala de um trono, Jesus há de reinar num trono, nesse milênio que eu vos falo, nesse reino milenial de 1000 anos sobre a terra, e fala desse descendente, desse governo teocrático, governo de Deus que será resgatado nesse período tremendo, onde o filho de Davi, o descendente de Davi, há de reinar, por isso, aliança davídica. Mas a aliança mais tremenda que existe na Bíblia, a aliança mais ampla que existe na Bíblia, é essa que eu vos falo, a nova e eterna aliança, firmada com o sangue de Jesus. Essa aliança fala de uma mente nova. Lhes imprimirei as minhas leis, diz o Senhor. Essa aliança fala, aqui em Jeremias 33, fala também de um novo coração, um coração que será inscrito a lei de Deus. O coração de Deus será colocado no nosso coração, uma nova consciência, um novo tempo, uma nova dispensação de Deus. E a Bíblia diz, e eles serão o meu povo. Sabe, às vezes a gente parece que esquece que somos povo de Deus, que somos filhos de Deus, que temos um papai do céu. Irmão, não é porque você está passando por dificuldade, por luta, por problema, que esses problemas vão de vencer você, não. Se você é filho de Deus, você tem um papai celestial, você tem um Deus maravilhoso. A Bíblia diz, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então creia que Deus há de cuidar de você. Deus cuidará de você. A Bíblia diz, não ensinará jamais cada um o seu próximo, com relação ao seu irmão, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Aqui está falando de um conhecimento de Deus, querido. Deus te chamou para conhecer a Ele. Que a cada dia mais possamos conhecer o Senhor. Que você cresça no conhecimento de Deus. Que o conhecimento de Deus esteja pujante no seu coração, que você tenha fome e sede de Deus, porque o primeiro princípio que nós aprendemos é que nessa aliança, nessa nova aliança, a graça de Deus é derramada sobre o seu povo de forma incondicional. E essa aliança, essa nova aliança com o sangue de Jesus, ela é firmada através de juramentos que Deus estabelece com o seu povo, como esse mencionado aqui. Segundo princípio que nós aprendemos, querido, é que essa nova aliança é eterna. A nova aliança que Deus firma com o seu povo é eterna, ou seja, é para sempre. Está lá em Ezequiel, abra comigo, Ezequiel 37. Olha o que diz Ezequiel 37, versículo 26. 26, Ezequiel 37, 26. A Bíblia Sagrada diz, farei uma aliança de paz com eles. Sabe, meu irmão, não fique atribulado, não fique temeroso, não fique com medo, que Deus tenha uma aliança de paz com você, que você tenha paz no seu coração, uma paz que excede todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Farei aqui, Ezequiel 37, 26, farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Olha que coisa linda. Não é uma aliança que passa, passageira, temporária, não, querido. É uma aliança eterna que Deus faz com você. E você tem uma aliança com Deus? É a pergunta que fica aqui. Será que nós temos vivido como o povo da aliança? Será que eternamente o nosso coração está aliançado com Deus? Como é que está o teu coração em meio a essa pandemia? Você tem se enchido demais de Deus, da palavra de Deus, de coisas de Deus? Ou tem poluído a sua mente, o seu coração, se sujado, se lambuzado? Meu irmão, como é que está? A aliança fala de compromisso. Como é que está o teu compromisso com Deus? Como é que está o teu compromisso com a sua igreja local? Como é que está o teu compromisso com os irmãos? E graças a Deus nós ficamos muito felizes de ver os relatos, desse Ministério de Ação Social, tocando mais de 152 famílias através desse projeto de ajuda a outros irmãos. Isso é nova aliança, é Deus promovendo paz em quem está com o coração todo assolado, passando por dificuldade. É Deus estabelecendo uma aliança com o seu povo, e o povo de Deus servindo a comunidade local, servindo as pessoas, demonstrando esse amor da nova aliança à vida das outras pessoas. A Bíblia Sagrada diz, eu os firmarei e os multiplicarei. Nós não seremos um pouquinho, gente, nós seremos muito. E eu quero profetizar sobre a tua vida uma unção de multiplicação.
da vida de Deus sobre você, das bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, uma multiplicação de recursos, de finanças, de prosperidade, de riquezas espirituais e materiais. Deus já está fazendo milagres extraordinários no meio do seu povo. Nós temos ouvido, testemunhos tremendos de irmãos que têm, nesse tempo difícil que estamos vivendo, experimentado a vida abundante com Deus, experimentado o novo de Deus, experimentado algo novo no Senhor, experimentado um tempo de milagres sobrenaturais, seja na área financeira, seja na área familiar. Deus está promovendo um grande avivamento, uma multiplicação, como diz aqui: eu os firmarei. Fala de firmeza, firmeza na fé, firmeza em Deus, firmeza no Evangelho, firmeza na palavra, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. É claro que esse santuário aqui só haverá lá no milênio, onde Deus habitará no meio do seu povo, quando esse reino eterno de Deus se fundir com esse reino teocrático de Cristo na terra, Deus habitará no meio do seu povo, de forma literal, visível. Sabe, amados, hoje nós sabemos que nós somos santuário de Deus. A Bíblia Sagrada diz lá em 1 Coríntios: vós sois santuário do Deus vivo. Acaso não sabeis isso, que o Espírito Santo habita em vós? Então, irmãos, o santuário de Deus hoje não é o templo da igreja, não são as igrejas, a denominação, não. É cada crente, é um santuário de Deus, é um local onde Deus quer manifestar a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua unção, o seu amor. Você é santuário de Deus, você e eu somos morada de Deus, é o que diz aqui nesse lindo trecho da palavra de Deus. Olha o que continua dizendo aqui Ezequiel, ele diz: minha morada estará com eles. Deus virá e morará conosco. A sua casa tem sido morada de Deus? O seu coração tem sido um local de habitação de Deus? Como diz aquela música do Filhos do Homem: eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Deus quer que o seu coração seja a casa favorita dele. Deus quer fazer morada no seu coração, na sua casa, na sua família, irmão. É o que diz a Bíblia Sagrada no final do versículo 27, ele diz: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando nós fazemos do nosso coração morada de Deus, nós nos sentimos povo de Deus, nós sentimos a presença de Deus conosco, nós sentimos Deus multiplicando as bênçãos sobre as nossas vidas, nós sentimos Deus fazendo coisas tremendas na vida daqueles que creem no seu nome. Olha o que diz o 28, então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Aqui para nós somos Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus, no sentido que hoje também, como Israel, nós somos povo de Deus. E o objetivo de Deus morar no meio do seu povo, de Deus habitar nos corações daqueles que têm uma aliança com Ele, querida, é para que Deus seja santificado através das nossas vidas, que possamos viver a vida santa, correta, honesta, consagrada, digna, honrosa diante de Deus, para que Deus seja glorificado. Através da sua vida, da minha vida, nós precisamos viver uma vida de santificação e de honra diante de Deus. Meu irmão, como é que está a tua vida com relação à santidade? Você tem vivido uma vida santa diante de Deus? Você tem se consagrado ao Senhor? Ou tem se lambuzado com a sujeira desse mundo? Você tem se corrompido com as coisas dessa terra? Ou tem purificado o seu coração na presença de Deus e feito dele uma casa favorita de Deus? É isso que nós vemos, a nova aliança de Deus com o seu povo. Ela tem começo, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, mas ela não terá fim. É uma aliança eterna, é o segundo princípio que nós aprendemos sobre as bênçãos da nova aliança. Terceiro princípio que nós aprendemos é que essa nova aliança promete uma mente nova e um coração novo, renovado diante de Deus. Olha que coisa tremenda, querido, quando nós nascemos de novo, Deus nos dá uma nova mente. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz, Paulo termina dizendo, nós temos a mente de Cristo. Que mente é essa? Que mente nova é essa?
É a metanoia, é a mudança de mente que é feito, conforme Romanos capítulo 12, através da leitura da palavra, do estudo acerca das coisas de Deus, na medida em que o Espírito Santo vai iluminando a nossa mente, o nosso coração, transformando a nossa história, através das experiências que nós temos com Deus, através da leitura da palavra de Deus, através das experiências com o poder de Deus, a nossa mente vai sendo transformada. Metanoia significa arrependimento, mudança de mente. Meta, mudança, noia, mente. Essa nova mente é dada quando o teu coração se quebranta diante de Deus, quando o teu coração se humilha diante de Deus, quando você reconhece que você é pecador, que você precisa da ajuda de Deus, que a tua mente está poluída, que a tua mente está suja, e uma nova mente precisa adentrar no teu coração, na tua alma, na tua experiência de vida. Essa nova mente é a mente de Cristo, é a mente do Espírito, é uma mentalidade bíblica. Irmãos, quantos cristãos com a mente totalmente mundana, quantos e quantos irmãos, você conversa com eles, parece que está falando com um mundano, com um ímpio, com um iníquo, como alguém que não vive debaixo da lei de Deus, sabe, o linguajar totalmente equivocado, os pensamentos cheios de sofismas, enganos e mentiras diabólicos, tem sido contaminado, em vez de ter uma mente de Cristo, uma mentalidade do Espírito, vivendo uma vida no Espírito, lendo a palavra de Deus, lendo bons livros, que são bênção de Deus na sua vida, lendo materiais, ouvindo ministrações preciosas de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, contaminam as suas mentes com as poluições desse mundo. Esse mundo é tenebroso, esse mundo é trevoso, esse mundo está corrompido, esse mundo está poluído, querido. Quem é que tem governado a tua vida? É a mente de Cristo? É a mentalidade espiritual? É uma mentalidade bíblica ou uma mente mundana? Pensamentos equivocados, pensamentos totalmente deturpados. Querido, como está a nossa mente, vai estar o governo da nossa vida. Tudo que nós fazemos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos começam aonde? Nos pensamentos, na nossa mente. Por isso a nova aliança promete uma nova mente e um coração renovado. Um coração aqui, a palavra dessa parte espiritual que o homem tem, a alma mais o espírito. Aquele lado invisível que nós temos dentro de nós, o que os eruditos chamam de vida interior, de vida em Deus, da vida de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa parte invisível, no nosso interior, que nós construímos em Deus, através dessa nova aliança. Irmãos, as bênçãos de Deus são essas, uma nova mente, onde a lei de Deus será inscrita nas nossas mentes e no nosso coração, onde nós teremos uma nova consciência, nossa consciência aguçada, sensível à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo, e seremos direcionados por Deus no caminho de vida eterna. Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, e conheces os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau. Conhece, né? Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, nós precisamos orar todos os dias assim: Senhor, vai lá no fundo do meu coração. Senhor, vai lá no fundo da minha vida interior, tira toda a poluição, tira toda a sujeira, coloca a vida de Cristo lá dentro, coloca a essência da verdadeira espiritualidade, da verdadeira experiência com Deus, dessa nova aliança que eu tenho contigo. Senhor, eu quero viver na nova aliança. Senhor, eu quero ter uma aliança contigo. Senhor, eu quero ter compromisso com o Senhor. Eu quero viver a vida de Deus. Então, o terceiro princípio é esse: a nova aliança promete uma nova mente e um coração renovado. Como é que está o teu coração nos dias em que nós estamos vivendo? Coração fala disso, fala de vontade, que é o poder de decisão, de escolhas conscientes. Coração fala de intelecto, de inteligência, de mente. Coração fala de sentimentos e emoções. E lembre aquilo que Jesus falou: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós vemos tantos crentes se metendo em relacionamentos errados,
usando, né, todos esses mecanismos da internet, mídias sociais, tudo isso, em vez de usar para a glória de Deus, usa para a glória do eu, usa para cair na carne, usa para cair no pecado, na sujeira. Irmão, não faça isso. Cuida das tuas emoções, cuida da tua alma, cuida da tua vida interior, porque é ali que está a essência da tua vida. Quantos e quantos crentes arrebentados, assolados, as almas totalmente violadas, toda esburacada, porque tem colocado o seu coração, inclinado o seu coração na coisa errada, se envolvido com pessoas erradas, usado os seus corpos, que deveriam ser morada de Deus, a casa favorita de Deus, profanado os seus corpos, utilizando os seus corpos de maneira indevida em relacionamentos ilícitos, imorais, equivocados. Querido, não faça isso. O teu corpo é santuário do Deus vivo. A Bíblia diz: aquele que destruir a casa do Senhor, a morada de Deus, Deus será o vingador. Deus vai cobrar aquilo que você faz com o seu corpo, aquilo que a maneira como você lida com o seu coração, com a sua alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não sai abrindo o teu coração com qualquer um. Não sai entregando a tua vida afetiva, a tua vida sentimental, com pessoas que não têm compromisso com Deus, com pessoas que não têm os mesmos princípios que você tem. Como é que vai dar certo uma relação dessa? Não vai dar, querido. Observe o caráter da pessoa, observe as características das pessoas, da pessoa que você vai se envolver. Observe se vocês são compatíveis, se têm sonhos semelhantes, projetos em Deus, se vocês têm essa vida espiritual em Deus. Se não, é encrenca, é confusão, é embaraço na sua vida. Não faça isso, querido. Lembre, a nova aliança te proporciona uma nova mente, mas também um novo coração, uma nova consciência, a lei de Deus inscrita nos nossos corações. Quarto princípio que nós aprendemos sobre a nova aliança, amados, é que ela restaura o favor e a bênção de Deus ao seu povo. Sabe, nós gentios, ou seja, não israelitas, aqueles que não tinham direito de serem chamados povo de Deus, sabe, amados, esses agora, pela graça de Deus, têm direito a desfrutarem das promessas do Senhor, das bênçãos de Deus. Então, quarto princípio, a nova aliança restaura o favor de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre o seu povo. E agora nós somos inseridos na família de Deus. É a coisa mais linda, o eterno propósito de Deus, irmãos, é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quanto mais você firmar uma aliança com Deus, se firmar no Senhor, ser parecido com Jesus, mais você vai desfrutar do que é ser família de Deus, do que é ter o favor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. O favor de Deus, a bênção de Deus, como diz o salmista, né? A luz do rosto do Senhor brilhará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, querido. A mesma bênção que estava sobre Abraão, o pai da fé, a mesma bênção que estava sobre Isaac, outro patriarca, filho de Abraão, a mesma bênção que estava sobre Jacó e seus 12 filhos, estará sobre a sua vida, querido. E a palavra profética de Jacó, de que Deus visitará o seu povo, querido, ela continua valendo no mundo espiritual, ela continua ecoando na eternidade. Deus visitará o seu povo, visitará com glória, visitará com graça, visitará com as suas bênçãos, visitará com o seu favor. Creia nisso, querido. Hoje nós, gentios, pela nova e eterna aliança firmada com o sangue de Jesus, nós temos direito, pela graça e misericórdia de Deus para conosco, nós temos direito de usufruir desse favor e da bênção de Deus com o seu povo. Isso é tremendo. E por último, irmãos, além de todas essas bênçãos que nós falamos, que Deus avaliza essa aliança através do juramento dele, que essa nova aliança, através do sangue de Jesus, que foi firmada naquela cruz, ele como nosso mediador, a morte dele como paga pelos nossos pecados, o sangue dele como expiação, como elemento purificador da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória. Irmão, tudo isso está disponível para mim e para você. E o quinto princípio é esse: a nova aliança
inclui o perdão de Deus pelos nossos pecados. Só isso aqui já basta, irmão. Só essa bênção aqui, não precisava mais nada. Deus, através da nova aliança, através do sangue de Jesus, inclui eu e você, filhos de Deus, que firmamos uma aliança com Deus no perdão dos nossos pecados. Tenta imaginar agora comigo, querido, o dia na sua história de vida, onde você se sentiu o maior dentre os pecadores. O dia onde você se sentiu o mais sujo, o mais vil pecador. Foi nesse dia que Deus decidiu derramar o sangue dele na cruz do Calvário por você. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo Jesus para morrer na cruz no seu lugar. Naquele dia onde você se sentiu o pior dentre os pecadores, naquele dia onde você se sentiu o mais vil pecador da face da terra, indigno de usufruir de qualquer tipo de promessa, herança, bênção da parte de Deus, naquele dia, Deus derramou na cruz do Calvário, claro, há 2000 anos atrás, historicamente, Deus derramou por você, por causa desse dia específico, onde você sentiu, percebeu, se sentiu um pecador terrível, Deus provou o seu amor por mim e por você, derramando o sangue dele na cruz do Calvário, por amor a nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pecadores, tendo enviado Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Essa é a coisa mais linda, João 3,16, onde Deus ali, Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Nós que estávamos perdidos, como diz Efésios 2, os nossos delitos e pecados. Nós que éramos filhos da desobediência, agora somos amigos de Deus. Nós que estávamos debaixo da cegueira espiritual, condenados eternamente ao inferno, fomos resgatados do império das trevas e fomos conduzidos pela graça de Deus ao reino do Filho amado, do reino de Jesus de Nazaré. É o que diz aqui Jeremias 31, versículo final do 24. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meu irmão, por que você está se lembrando dos pecados do passado? Por que você está preso a alguma coisa errada que você fez lá atrás? Quantos e quantos crentes, filhos de Deus, que estão presos por culpas, por situações do passado? Irmão, a Bíblia está dizendo aqui, Deus está falando, pois perdoarei as suas iniquidades. Se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado, se você abandonou, está feito, está resolvido. O sangue de Jesus é perfeito, é poderoso para te perdoar de todas as tuas iniquidades, meu irmão. A Bíblia diz, dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus já não lembra mais dos seus pecados, por que você tem se lembrado? Por que você está preso ao seu passado? Liberte-se do seu passado. A Bíblia diz que eis que faço nova todas as coisas sobre a tua vida. Paulo mesmo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a suprema vocação, para o chamado de Deus, que é ser semelhante a Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus. Quando o diabo jogar algo na sua cara, com relação ao seu passado, você pode dizer para ele, olha, o meu passado já está na cruz de Cristo, o meu pecado já foi pago, através do sangue de Jesus, através do sangue da nova aliança, eu tenho uma aliança com Deus, e por ter uma aliança com Deus, um compromisso com o Senhor, o sangue de Jesus é capaz de me purificar de todo o pecado. A Bíblia diz, se andarmos na luz, ou seja, na luz de Cristo, uma vida transparente, uma vida honesta, uma vida sincera com Jesus, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, é capaz de nos purificar de todo o pecado. E eu quero ler com vocês Hebreus 9, para terminar, lá no Novo Testamento, também fala dessa nova aliança, que eu gostaria de ler aqui com vocês. Hebreus 9, olha o que diz, Hebreus capítulo 9,
A Bíblia Sagrada diz, a partir do versículo 11, Hebreus 9, 11, a Bíblia diz aqui sobre essa nova aliança, sobre o poder vivificador do sangue de Jesus, santificador, purificador, glorioso. Essa nova aliança inclui o perdão dos nossos pecados, que é o quinto princípio que nós aprendemos, e aqui fica muito claro, em Hebreus 9, 11, a Bíblia diz, quando Cristo veio, como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, na dispensação da graça, na era da igreja, quando Cristo veio como nosso sumo sacerdote, nos benefícios agora presentes, ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo, que é os céus aqui, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, diz a Bíblia. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Fala comigo, você que está me ouvindo, eterna redenção. Você foi redimido, restaurado, transformado eternamente pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança, eterna redenção, é o que Jesus obteve para a sua vida e para a minha vida. Versículo 13, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificavam de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais então, irmãos, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, Espírito de Deus, se ofereceu de forma imaculada. Jesus morreu sem pecado, imaculada, sem mancha, nem ruga, nem pecado, nem sujeira nenhuma. Ele foi o imaculado de Deus. Só tem um ser humano que foi imaculado no altar da cruz, que é o verdadeiro imaculado de Deus, Jesus Cristo o Senhor. Conforme diz João Batista, quando ele olhou Jesus vindo na sua direção para ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O seu pecado, o meu pecado é tirado por esse que se ofereceu de forma imaculada a Deus. Ele purificará a nossa consciência, irmão. A sua consciência será purificada, a sua mente será a mente de Cristo, a mentalidade bíblica, a mente do Espírito. Ele purificará a nossa consciência de atos que levavam à morte, os nossos pecados do passado, as coisas erradas que vivíamos, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Olha que coisa linda, irmãos. Por que que Jesus morreu na cruz? Para que você sirva a Ele agora em vida, aqui agora. Que você tenha a tua consciência purificada, a tua mente renovada, o teu coração transformado, a lei de Deus dentro do seu interior, na sua vida interior com Deus, amados, para que nós sirvamos ao Deus vivo. Parece às vezes que a gente se esquece que nós servimos, não é um Deus que está pendurado na parede de uma igreja, não é um Deus que está pendurado num pedaço de pau, com uma cara muxoxa, não. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Papai Celestial, que enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário, é um Deus vivo, e a vida de Deus está disponível para mim e para você. Sirvamos a esse Deus vivo, é o que diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 14. E o versículo 15, para terminar, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Olha a nova aliança aqui. Ele é o mediador dessa nova aliança para os que são chamados. Eu e você somos chamados. A Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado da salvação, ao chamado para serem filhos de Deus. Aqueles que entregam o seu coração para Jesus são os escolhidos de Deus, que se tornam chamados de Deus. Chamados recebem a promessa da herança eterna. Eu não sei vocês, querido, mas eu estou doido para Jesus voltar. Eu estou aguardando a volta de Cristo com ansiedade. O meu coração anseia essa herança eterna mencionada aqui. A encontrar com Cristo nos ares. A Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, raptados, transladados,
arrebatados, tomados com força e levados aos céus de glória, e nos encontraremos com eles. Os mortos ressuscitarão, diz a Bíblia, ao soar da última trombeta. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos revestidos com o seu poder. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E nós o veremos face a face. Teremos um novo corpo glorificado. Um corpo como é o corpo de Jesus, cheio de glória, cheio de honra, incorruptível, incapaz de pecar, incapaz de se corromper, incapaz de ter doenças, dores, mazelas que esses corpos terrenos têm. Essa é a nossa herança eterna, visto, termina dizendo aqui o autor de Hebreus, que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus Cristo morreu na cruz por você, por mim, por cada um. Só ele morreu de maneira eficaz por cada um que colocou o seu coração em confiança. A obra da nova aliança firmada por um mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através de uma morte, a morte de Cristo na cruz do Calvário, e através de um sangue que selou esse novo testamento, essa nova aliança, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz para a purificação dos seus pecados e dos meus pecados. Querido, toda honra, toda glória sejam dados ao Senhor. Desfrute das bênçãos da nova aliança, uma aliança de graça incondicional, efetivada com juramento do próprio Deus, como as 4 alianças: aliança abrâmica, aliança palestina, aliança davídica, e agora a nova aliança que nós desfrutamos através do novo nascimento. Lembre-se, a nova aliança é eterna, ela tem um começo, a cruz do Calvário, e ela perpetuará por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, essa nova aliança nos dará uma nova mente e um coração renovado diante de Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus será escrita nos nossos corações, na nossa consciência, nos dando uma mentalidade bíblica, uma mentalidade espiritual. 4º lugar, essa nova aliança restaurará o favor e a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Já não vale encantamento, já não vale maldição. A bênção e o favor de Deus estará sobre você, querido, porque você é o povo da aliança, porque você é um povo comprometido com Deus. Eis que eu serei o seu Deus, diz a palavra de Deus, e vós sereis o meu povo. E em 5º lugar, essa nova aliança, além de uma nova mente, um novo coração, ela perdoa eu e você das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Vença o seu passado, deixe para trás o seu passado, não viva culpado, não fique preso ao passado, avance para a nova vida, a vida abundante, a vida plena, a vida tremenda que Deus tem para mim e para você. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu para a purificação dos nossos pecados. Se Deus já esqueceu dos nossos pecados, quem somos nós para voltarmos a lembrar desses pecados? Para voltarmos para trás e vivermos fazendo as coisas erradas que outrora fazíamos? Não. O pecado não terá mais domínio sobre vós, diz Paulo lá em Romanos, porque vocês já não vivem mais debaixo da lei da morte, a lei do pecado, mas vivem debaixo da graça de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viva debaixo das bênçãos da nova aliança e viva essa vida tremenda que Deus prometeu para nós. Queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração. Vamos orar agradecendo a Deus por tantas bênçãos recebidas através dessa nova dispensação, dessa nova aliança, firmada através do sangue de Jesus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, juntamente com o Teu povo, os nossos irmãos preciosos que nos escutam. Pai, nós queremos viver na nova aliança, nós queremos, ó Deus, desfrutar dessa nova aliança, nós queremos entender e compreender a herança espiritual gloriosa que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Toda sorte de bênçãos estão disponíveis para nós, nós que estamos
em Cristo nos lugares celestiais, e ali disponíveis para nós, através da oração, através da adoração, através da meditação da palavra. Toda sorte de bênçãos estão disponíveis em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso abençoa o teu povo, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura, Pai, fortalece a fé de cada um dos meus irmãos, dá um renovo, um novo tempo, uma nova história, uma nova dispensação, muda a sorte, prospera, abençoa cada um deles, protege-os, livra-os do vírus mortal. Nós te pedimos isso de todo o coração, Pai. Ó Deus, nós colocamos, ó Deus, para a tua glória o testemunho da irmã Creuza, Pai, que tinha ali, ó Deus, a recuperação de 8 sobrinhos da irmã Creuza que estavam com Covid. Glória a Deus, glória ao teu nome, Pai, por tudo isso. Nós também oramos em favor da salvação e bênção de Deus no meio das famílias, Pai. Faz isso em cada uma das nossas famílias, daqueles que nos ouvem, de cada membro e frequentador da Igreja Batista Betel e do teu povo de maneira geral. Salva, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Também colocamos a vida do Isaac, Pai, um pedido de oração que chegou até nós. Primo, ó Deus, dos netos da Yolanda Teles, ele que fará cirurgia nessa semana, derrama a tua glória sobre essa pessoa, Pai. Envia um anjo manifestando a tua glória, a tua graça e o teu poder. Colocamos a Daniela, filha da Zeni Souza, Pai, ela que está sofrendo com ansiedade. Traz a paz que excede todo entendimento, tira toda dúvida, toda incredulidade, todo medo, tormento, sai no nome de Jesus, Pai. E a paz de Cristo que excede todo entendimento venha sobre a Daniela, Pai, trazendo sossego, paz e descanso à sua alma. Nós também colocamos a irmã Jussara, Pai, ela que é prima da Oreci, está com Covid-19, Pai, estende a tua mão poderosa, Pai, ó Deus, ativa o seu sistema imunológico, opera esse milagre, essa maravilha, tira ela dessa situação, manifesta o teu poder, a tua glória, em nome de Jesus. Também colocamos o Jeová Ferreira Bino, Pai, o avô da Patrícia Rodrigues, está diagnosticado com câncer, já está ali com estado avançado. Nós colocamos a vida desse homem, que está na UPA de Cianorte, esperando por vaga no hospital. Manifesta a tua glória, envia um anjo, Pai, lá onde ele estiver agora, tocando do alto da cabeça a planta dos pés, manifestando a tua graça, a tua glória, curando, restaurando, arrancando esse câncer, esse mal, essa doença, espírito de enfermidade, doença, mal, sai no nome de Jesus. Também colocamos o Arthur, Pai, esse neném recém-nascido, ele nasceu com a metade do coração, Pai, já foi operado, e agora precisa de um pulmão e um rim, que eles funcionem, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia dessa criança, opera algo sobrenatural, tu que, ó Deus, é o Deus Todo-Poderoso, envia o anjo, Pai, tocando, dando um novo rim, um novo pulmão a essa criança, fazendo funcionar plenamente o coraçãozinho do Arthurzinho, em nome de Jesus, Pai, envia esse anjo, manifestando a tua glória, a tua graça, o teu poder, ó Deus, agindo Deus, quem impedirá, e nós cremos nele. Colocamos o Marcos Lima também, ó Deus, que o Senhor abra uma porta de emprego, Pai, são tantos desempregados, ó Deus, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o Marcos Lima, com uma oportunidade de emprego, abre uma porta, chama ele, Pai, que ele caia na graça dos recrutadores, sejam psicólogas, gerentes, empresários, seja quem for, ó Deus, abre uma porta sobrenatural, milagrosa de emprego, de provisão, ele que está trabalhando como autônomo, e precisa, Pai, de algo sobrenatural da parte do Senhor, para que ele traga provisão à sua família, à sua casa, Pai. Nós colocamos todos os demais irmãos, que de alguma maneira estejam sofrendo, padecendo, através de doenças, através de dificuldades, através de mazelas na alma, através de dificuldades econômicas, financeiras, ó Deus, opera milagres e maravilhas no meio do teu povo. Nós cremos no poder da nova aliança, nós cremos no poder do sangue de Jesus, nós cremos no poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome,
Pai, por isso glorifica o teu nome, Pai, que o nome de Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre o teu todo, que essa palavra seja selada com o teu poder, que milagres e maravilhas aconteçam, o teu povo seja tocado, a tua graça seja derramada, Pai, milagres e maravilhas aconteçam, para que o teu nome, o nome do teu Filho, Cristo Jesus, seja exaltado sobre tudo e sobre todos, e o teu nome glorificado e honrado sobre todos os cantos da terra. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, encerrando esse momento, abençoando o teu povo, Pai, nós consagramos cada um dos teus filhos, derrama o teu favor, como foi pregado hoje, derrama a tua bênção da nova aliança sobre cada um deles, derrama um coração novo, Deus, um coração renovado e uma mente nova, uma metanoia, uma mente transformada com o teu poder, derrama o teu Espírito Santo que os capacita a vencerem os desertos da vida, as lutas, os problemas, as dificuldades, da vitória, bênção, prosperidade, sucesso, conquista, glória, multiplicação de recursos, finanças, riquezas, envia clientes, envia negócios, Pai, opera maravilhas nas famílias, Pai, abençoa os comerciantes, os empresários, os profissionais liberais, os profissionais ó Deus, da área pública, privada, cada um que presta serviço, ó Deus, manifesta o teu poder, a tua glória, purificando cada um deles de todo pecado, lavando com teu sangue precioso, como nós falamos hoje, ó Deus, e mais do que isso, vivendo a vida abençoada que o Senhor prometeu para nós, que eles tomem posse dessa herança espiritual, pelos méritos de Jesus, tomem posse de todos os benefícios conquistados na cruz do Calvário e no poder da ressurreição, e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis seus corpos, suas almas e seus espíritos, até a volta de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa o teu povo, Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, vença cada dia, através da graça e do poder de Jesus. O Espírito Santo é contigo, você não está sozinho, estamos juntos, em oração por você. Lembre-se, todos os dias, os pastores, obreiros e obreiras da Igreja Batista Betel, estão orando pela sua vida, você que nos assiste, você que faz parte ou não da nossa igreja, mas que está conectado conosco, em nome de Jesus, querido, você não está sozinho, Deus está conosco, a igreja continua operando, trabalhando em favor dos filhos de Deus e da obra do Senhor. Você não está sozinho, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa, a tua vida, abençoando você em nome de Jesus. Viva debaixo das bênçãos da nova aliança, é o que Deus ministrou ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém.